O tema do vídeo de hoje é um tema que vocês têm me pedido bastante. É um tema que eu acho que talvez seja um dos mais interessantes do canal e que eu gosto de falar muito. O tema de hoje é corticoide. Eu recebo, vamos dizer assim, diariamente muitas mensagens de pessoas que tomam corticoide, de pessoas que, enfim, têm doenças que vão precisar iniciar corticoide. Para quem nunca viu nenhum vídeo meu, tá? Meu nome é Catarina, muito prazer. Eu fui córtico-dependente por 5 anos. Depois eu vou explicar, né, que se eu sou ainda córtico-dependente ou se eu parei, quando eu parei, quais doses eu usava, enfim. Eu tenho uma história longa com o corticoide, não só como médica, afinal de contas, como médica eu já lancei mão desse recurso muitas vezes para os meus pacientes. Mas, gente, desculpa, só um minutinho. Olha isso aqui. Essa pessoa aqui, esse cachorro, ele tá impedindo o nosso vídeo. Então, se vocês ouvirem alguma coisa roncando, é ele. E pra ele ficar quieto, ele tem que ficar no meu colo. Então, assim, só um adendo aí, desculpa, tá? Voltando aqui ao assunto. Eu vou contar pra vocês quanto tempo eu tomei, por que eu parei, todas essas coisas. Bom, eu tenho recebido muitas perguntas se eu já parei de tomar corticoide, se eu não parei, quanto tempo eu uso. Eu nunca falei disso ainda nas redes sociais, porque realmente eu não tive tempo desde que eu decidi me mudar. Então eu vim aqui falar agora, né, pra vocês se eu ainda tomo, o que aconteceu e tudo mais. Bom, pra quem já conhece minha história, já me conhece há muito tempo, sabe que eu tive muitas doenças assim respiratórias, muitas condições respiratórias que me colocaram fazendo uso de corticoide oral. Eu tenho asma grave, de difícil controle. Gente, não é a asma comum que você vai dizer que seu filho curou com chá de agrião. Eu só tô fazendo esse adendo, gente, porque isso é algo que eu tenho assim desde criança. Isso é algo que realmente já me fez passar momentos difíceis dentro de um CTI. Então, por favor, assim, não tente comparar com a filha da fulana que teve asma. Asma geralmente na criança pode causar sérios problemas, mas que geralmente obtém-se controle fácil. Então, o tipo de apresentação de asma que eu apresento não é um tipo comum de asma. Várias comorbidades estão associadas à asma, enfim, e várias doenças respiratórias têm sido investigadas, porque não é um comportamento típico, tá? Depois eu faço um vídeo só falando de asma, de difícil controle, mas esse não é o foco agora. Enfim, mas foi por conta da asma sim que eu iniciei o corticoide oral. Na época eu tinha infecções graves de corrente sanguínea, então eu não pude lançar mão no início de imunobiológico. Então, assim, o esperado é que eu usasse corticoide por um tempo e que depois eu passasse para um imunobiológico, que é um remédio, que é um tipo de imunossupressor, que a gente chama de poupador de corticoide, né? Então, pra gente não ter que lançar a mão do corticoide nesse tipo de doença, porque por conta dos efeitos colaterais, muitas vezes a gente acaba nos casos de difícil controle lançando mão dessas medicações. Quem já viu a minha rotina, acho que consegue entender que eu sempre fiz fisioterapia respiratória, já teve épocas que eu fiquei dependente de ventilação não invasiva, então assim, é bem difícil obter o controle. E vocês nem percebem, porque, vamos dizer assim, eu uso terapêutica máxima para asma, muitas vezes isso não é controlado. Você não deve estar percebendo agora, mas eu tô sibilando, ó. Se você ouvir, eu vou respirar de novo aqui, bem pertinho você vai ouvir, ó. O ideal é que eu bote o telefone no meu tórax. Mas enfim, é só para explicar que isso é recorrente, isso não acontece uma vez no dia e tudo mais. Mesmo terapia útica máxima, às vezes é difícil obter controle e enfim. Não é um caso simples, então toda hora alguém me escreve com uma cura para essas coisas e enfim, gente.
é completamente diferente, tá? Cada um tem uma história pessoal, cada um pode ter um comportamento de doença. Infelizmente, o comportamento da doença não tem sido fácil. Mesmo na fase que vocês me veem muito bem, tem sido muito difícil controlar, tá? Mas o que me prendeu no corticoide? Por conta do início, né, eu usei corticoide, por conta, enfim, do descontrole, eu usava milhões de drogas inalatórias, precisei lançar mão do corticoide oral, e quando eu ia passar para o imunobiológico, eu tive inúmeras infecções, e por causa dessas inúmeras infecções ficou difícil começar o imunossupressor. Depois disso, por que eu fiquei presa no corticoide? Porque eu desenvolvi uma condição chamada insuficiência adrenal induzida pelo uso crônico de corticoide. Isso é uma coisa seríssima que pode acontecer. Isso pode levar algumas pessoas a óbito, caso a retirada seja muito rápida do corticoide. Então, quando você toma o corticoide, você pode inibir. Se você tomar por mais de 7 dias, você pode inibir a sua glândula adrenal. Ela passa, vamos dizer assim, produzir uma quantidade diminuída, tá, de cortisol, e por conta dessa diminuição da produção de cortisol, se você não fizer retirada gradual, ou enfim, se não fizer retirada correta da medicação, pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer, tá? Do corpo, vamos dizer assim, entrar em colapso por falta desse hormônio que é tão importante. Então, o que aconteceu comigo? Eu desenvolvi insuficiência adrenal, eu cheguei a apresentar choque adrenal, eu precisei de uma medicação chamada noradrenalina para fazer a pressão do meu corpo, para ter cabeça de pressão para perfundir os meus órgãos. Então, assim, eu cheguei numa condição bem grave porque eu tomava corticoide, a gente reduziu a dose, né? Os meus médicos na época reduziram a dose, mas eu tive uma infecção no meio da redução da dose, né? No final da redução da dose. Eu, depois de um tempo, apresentei uma infecção, não sabia que estava nessa condição, e aí, diante de um choque adrenal, ficou evidente que eu estava dependente agora do corticoide. Então, por causa de ter que tratar a doença pulmonar, associada ao fato de eu estar presa ao corticoide por insuficiência adrenal, eu durante anos fiquei presa na droga. Quem tem insuficiência adrenal primária, que é diferente da secundária que eu apresentei, sabe que toda vez que você tem uma infecção, você tem que aumentar a dose. E eu, por conta da doença pulmonar e de outras coisas, né, eu tinha infecções de repetição. Então, o que acontecia? Eu vivia, enquanto eu estava conseguindo tirar o corticoide, tinha que aumentar o corticoide de novo. E acabava aumentando por causa da infecção, meu corpo não produzia cortisol, na infecção você precisa de mais cortisol, então eu acabava tendo que tomar corticoide, e isso virou um ciclo. Ficou muito difícil me tirar desse ciclo, porque não tinha nada a ver com dependência, tá? Eu sei que tem muitas pessoas que se sentem fracas, inapetentes na retirada do corticoide, eu também me senti assim. Mas eu, por saber de tudo que ele causava, eu estava decidida a ir à frente, mas infelizmente as infecções me paravam, as infecções me colocavam dentro do CTI, e isso aconteceu durante mais de 4 anos, quase 5 anos, tá? Então, eu não produzia, vamos dizer assim, nada de cortisol, praticamente zero. Aos pouquinhos a gente teve que ir diminuindo a dose, eu tive que fazer uso de ciclos de antibióticos para tratar, para evitar, vamos dizer assim, um antibiótico profilático, para evitar que eu tivesse infecções, e para, com essas infecções, evitar que eu precisasse de mais corticoide. Então, depois que eu comecei a fazer esse tratamento com antibiótico, ficou um pouco mais fácil a retirada do corticoide. Isso durou anos, tá? E eu sempre fazia testes chamados testes de estímulo, que é para ver se a minha adrenal estava funcionando. Então, assim, eu ia diminuindo a quantidade de corticoide. Aí, quando chegava em determinada dose de corticoide, que era mais ou menos 5 miligramas, quando eu chegava em 5 miligramas de corticoide, eu fazia o teste de estímulo com Sinacten, e aí via se esse teste, vamos dizer assim,
é exatamente para ver se a sua glândula voltou a responder o nível de cortisol que eu havia produzido e se era satisfatório para excluir que eu tivesse ainda insuficiência adrenal. Por quê? Se tirasse o corticoide todo, eu ainda tendo insuficiência adrenal, gente, não é a mesma coisa que fadiga adrenal, que desculpa quem acredita nisso, tá? Quem é médico, tá me assistindo, acredita nisso. Eu não acredito nisso, isso para mim é absolutamente um total absurdo, não só para mim, como para instituições científicas sérias como Mayo Clinic, como Harvard, como várias outras instituições sérias não reconhecem esse termo falência adrenal, não reconhecem, tá? Isso não é baseado em evidências, as pessoas podem mostrar artigos sobre isso, mas eu nunca li um artigo que tivesse um ensaio sério de um lugar sério, de uma universidade séria, como algumas dessas que eu citei, né, que são americanas, ou então até brasileiras, assim. Então, hoje em dia, infelizmente, com a internet, cada um escreve o que quer, cada um inventa a revista que quer e cada um diz que isso é uma publicação. Mas a questão é evidências científicas. Estamos falando de revistas científicas com impacto, estamos falando de New England, estamos falando de JAMA, estamos falando de coisas realmente sérias, de ciência, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sofri por causa de insuficiência adrenal, eu sofri por causa de corticoide. Então, quando começa esse assunto de fadiga adrenal, é dificílimo pra mim, vamos dizer assim, concordar, porque eu estudei muito tudo isso. Assim, eu tô na Mayo Clinic, é um dos maiores hospitais do mundo. Então, assim, eu cheguei até aqui e realmente fica muito difícil as pessoas falarem de fadiga adrenal, que não é a mesma coisa que insuficiência adrenal. Entenda, por falta de cortisol, eu fui pro CTI, eu entrei em choque circulatório, eu quase perdi a minha vida. E aí eu vejo um monte de gente com exames que são melhores do que os tenho hoje em dia, por exemplo, de pessoas dizendo que, porque isso e porque aquilo é por causa do cortisol e tudo mais. Desculpa. Falta de cortisol, falando de maneira séria, é uma coisa gravíssima, tá? E em situações de estresse, em situações que você come mal, em situações que você tá sob estresse emocional também, você pode ter diminuição do cortisol, sim. Isso não indica falência. Pode ser que você tenha uma diminuição do cortisol basal da manhã, mas que quando a sua glândula com certeza é estimulada, você não entra em choque circulatório, por isso que você não tem insuficiência adrenal e eu tinha. Então, assim, é completamente surreal quando eu ouço esse tipo de coisa. Porque eu tenho falência adrenal, fadiga adrenal. E aí, porque eu tenho fadiga adrenal, vários sintomas que eu sinto. Gente, a maioria dos sintomas que dizem ser de fadiga adrenal, qualquer ser humano que se estresse sente. Até o cortisol diminui por causa do estresse. Só que as pessoas começam a achar que estão estressadas porque o cortisol tá baixo. E não é, gente. O cortisol vai diminuir em situações como essa que eu falei. Ele tem picos de aumento, sim, mas ele também tem diminuição, principalmente o cortisol basal. Então, você que está me assistindo agora, se você diz que tem fadiga adrenal porque o seu cortisol basal veio, vamos dizer assim, dentro do limite, praticamente dentro do limite, ou veio um pouco diminuído, e você não fez um teste de estímulo, não diga que você tem insuficiência adrenal. Se você nunca teve nenhum sintoma de insuficiência adrenal, não diga que você tem fadiga adrenal. Porque, vamos dizer assim, o seu corpo pode produzir numa situação basal menos, mas quando você fica doente, você choca? Você vai para o CTI? Não, então você não, vamos dizer assim, você produz. Só que para produzir você precisa de estímulos severos, porque você está estressado, porque você não dorme. Procura um psicólogo, procura alguém para te ajudar, procura um psiquiatra, mas assim, não tome cortisol por causa disso, tá? Hoje em dia chamam cortisol hidrocortisona oral, que é uma coisa que a gente nem usa na prática médica científica, tá? Só para falar a linguagem aí de quem gosta de falar esta língua. Mas, vamos lá, o corticoide, né, que é uma molécula bem parecida, só que sintética, ela produz efeitos semelhantes. Então, só para vocês entenderem que o que eu tô falando, quando eu falo que eu tinha insuficiência adrenal, não tô falando que eu tenho fadiga adrenal. Eu tenho um cortisol basal hoje, se eu dosar meu cortisol basal da manhã, provavelmente ele é mais baixo que o seu,
porque eu nunca consegui um valor acima de 6. Nunca. Nunca. Desde que eu comecei a tomar corticoide, eu nunca. Meu valor de cortisol é 0,05. Esse era o valor para eu te dizer que eu tinha insuficiência adrenal. Então isso é realmente algo difícil. Eu tinha uma glândula totalmente suprimida pelo corticoide que eu tomei. Enfim, é algo completamente orgânico, não era algo que tinha relação com o que eu sentia. Óbvio que o que eu sentia era afetado, tá? Mas é só para vocês entenderem do que eu tô falando. O que aconteceu? Eu já tinha feito mais de um teste de estímulo, os testes nunca me permitiram tirar o corticoide, pelo contrário, quando eu diminuía o corticoide, achava que ia ficar sem ele, pá, tinha uma infecção, voltava a ter choque adrenal, ia parar no CTI, voltava a precisar de corticoide venoso, e aí começava de novo todos os problemas. Só que eu fiz o exame antes de eu viajar, porque eu precisava saber como estava essa situação. Um dia antes de viajar, em 5 anos, eu nunca tive esse resultado. Um dia antes de eu viajar, eu peguei o resultado do teste de estímulo e finalmente o meu cortisol veio num valor que permite excluir insuficiência adrenal. Isso é maravilhoso, porque eu parei de tomar corticoide. Eu não tomo mais corticoide fazem só 2 meses. Da parte endócrina, isso foi maravilhoso e tudo mais, mas óbvio, isso faz a gente pensar quais vão ser as terapêuticas que a gente vai precisar usar por causa do pulmão, para controlar a asma e tudo essas outras coisas. Mas, gente, isso é um motivo de maior felicidade, porque, assim, como eu falei, a insuficiência adrenal foi uma coisa que me levou para o CTI muitas vezes, era uma coisa que dificultava muito a minha vida, eu ficava presa no corticoide oral, eu não podia parar de tomar. Então, assim, os vídeos que eu tô com o rosto bem inchado, eu tomava dose em geral de 60 miligramas, depois teve que, por várias causas, né, depois passou para 40, 20, eu comecei a desinchar com 20 miligramas, depois eu faço um vídeo só para isso, como que foi a minha evolução, vocês me perguntam muito também. E depois 10, 5, fui reduzindo bem lento até que cheguei 5, de 5 para nada. Então eu tô sem nada de corticoide fazem só 2 meses. Então se você quiser ver como eram as minhas fotos antes de 2 meses, eu ainda tomava corticoide. Eu tomava 5 miligramas. Em fevereiro eu cheguei a tomar 40 e 20 miligramas. Fiquei um mês tomando 20, 40, 20, aí reduzi para 10 e tal, e antes de viajar eu tava com 5 miligramas. Mas em fevereiro desse ano mesmo eu cheguei a usar a dose de 40 miligramas por alguns dias, depois passei para a dose de 20, fiquei mais um tempo e tudo mais. Então, como vocês podem ver, eu sei bem aí o que vocês passam e tudo mais com esse remédio. Esse vídeo foi para contar, eu demorei pra caramba, me perdoem, gente. Mas em suma, esse vídeo foi só para contar que eu não tenho mais insuficiência adrenal, porque o meu cortisol, não tô falando de cortisol basal, tá? Aquele cortisol que você dosa na manhã, que o ortomolecular, que o endócrino às vezes, dependendo de quem seja, pede. Eu tô falando do teste de estímulo, que é um teste, vamos dizer assim, que permite avaliar muitas vezes melhor, né, o momento certo da retirada total em indivíduos que apresentaram insuficiência adrenal induzida por corticoide. Então eu não uso mais corticoide, depois eu vou contar como é que está sendo o tratamento, como é que está sendo essas histórias da asma e tudo mais. Se vocês quiserem, eu também faço um vídeo falando sobre o que eu acho, o que eu sei sobre o fadiga adrenal, tá? O que os artigos falam. Se vocês quiserem, depois eu trago artigos sérios para vocês dessas instituições que realmente tem um nível na ciência com impacto alto. E quando eu falo de ciência, eu falo de estudos clínicos realmente sólidos, porque se você é leigo e você lê, mas eu li um artigo, você não sabe qual é a origem daquele artigo, você nunca estudou, eu não vou nem entrar nesse mérito porque realmente não dá. Mas existem vários tipos de estudos e tudo mais, nem tudo que está escrito em revista realmente é ciência, depende da revista que você está buscando, depende da fonte e depende do desenho que aquele estudo, que aquele artigo tem e que tipo de artigo ele é. Então também existem vários tipos de artigo. Então, como vocês podem ver, você precisa entender um pouco de ciência
para realmente poder pegar alguma coisa, ler e julgar. Primeiro, se você pode começar a confiar no que você está lendo. Isso é a primeira coisa. Então aí você confia nos seus médicos, confia em quem tem te ajudado, tenta buscar informações em lugares sérios, em universidades aí no Brasil e tudo, porque essas instituições costumam ser mais sérias, geralmente, tá? Então é isso, galera. Espero que você tenha ficado feliz por mim, pela minha família, porque foi um momento muito especial essa. Todo mundo chorou, sabe? Eu agradeci muito a Deus, porque eu já me perguntava se era possível, vamos dizer assim, eu melhorar da insuficiência adrenal, mas a minha endocrinologista, Flávia Conceição, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela me garantia que em 100% dos casos na ciência, demorava, mas que 100% dos casos das pessoas que não tinham insuficiência adrenal primária voltavam a produzir, que é o meu caso, né, insuficiência secundária. Então, assim, ela estava certa, demorou muito tempo, eu confiei muito em Deus, porque Deus sabe a hora, o local, Ele sabe exatamente o momento que você precisa realmente daquela coisa. Então, eu estava vindo para os Estados Unidos, isso me desesperava, porque pensa como viver aqui, podendo a qualquer momento precisar ser internada para repor corticóide venoso, caso eu tivesse infecção, isso era bem complicado. Então, eu tô muito feliz, tá? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, me pergunta, me manda suas dúvidas aí. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Por favor, não esquece de divulgar esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso, né? Que gostam de mim, que, enfim, me assistem, me acompanham, que me seguem. E, por favor, dá o seu like aí, porque isso ajuda a divulgar o vídeo para outras pessoas aqui no YouTube que estejam procurando sobre esse tema, tá bom? Então deixa o seu like aí, não esquece de compartilhar. Um beijo, até o próximo vídeo.